Olá, irmão, olá, irmã. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ela possa te alcançar neste momento onde você estiver. Nós estamos chegando ao nosso devocional de número 97, nosso 97º devocional dessa campanha de 120 dias de jejum e oração. E o tema desse devocional é persiga a excelência. E o versículo básico, o versículo chave, está lá em Isaías 32, capítulo 8, que diz o seguinte: mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Irmãos, uma pessoa ela não precisa ser nobre no sentido maior da palavra para realizar tarefas nobres. Não é o fato da pessoa ser um nobre, mas dos seus feitos serem nobres, daquilo que ela faz com excelência é que lhe garante o êxito em todas as coisas. E todo trabalho nobre, todo projeto nobre parece impossível no começo. Portanto, devemos projetar, colocar nele todo o nosso coração, o nosso melhor, a nossa excelência na execução das nossas coisas e perseverar até o fim, porque só vence, irmão, aquele que permanece até o fim, aquele que luta até o final. E então, planejamento, organização, excelência na execução de nossas tarefas são fundamentais. Porém, para ter êxito e para darmos bons frutos em todas as coisas, nós precisamos entender uma coisa, que nós somos cristãos. Isso significa algumas coisas. Veja comigo. Uma delas, a principal delas, irmãos, é que nós precisamos estar em Cristo. Tá? Veja só, Isaías 43:10 diz que somos testemunhas de Deus. Nós somos as suas testemunhas. Para sermos testemunha de Deus, precisamos agir com perfeição. E para ser perfeito, nós precisamos estar em Cristo. É em Cristo que nós aperfeiçoamos todo o nosso comportamento, todos os nossos pensamentos, todos os nossos atos, todas as atitudes. É em Cristo que nós aperfeiçoamos todas as coisas. Filipenses 2:13 diz que Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Então, para que Ele desperte em nós o querer e realize a sua vontade em nós, nós precisamos estar em Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 e Colossenses capítulo 3, versículo 17 diz o seguinte: diz que tudo o que fizermos devemos fazer para a glória de Deus, para glorificar a Deus. E para glorificar a Deus com a excelência na execução das nossas obras, nós precisamos estar em Cristo. Irmãos, é importante a gente saber uma coisa. Quando Deus escolhe a gente, quando Deus nos escolheu para fazer de nós a sua testemunha, para nos abençoar e para um dia nos levar para a glória, para morar com Ele, Satanás também escolheu. Só que para não permitir que tais coisas aconteçam na nossa vida. Então, a nossa luta, ela passa a ser desigual, porque se dá no âmbito espiritual. E o nosso inimigo, ele é muito mais forte do que nós. Assim, você só terá êxito, irmão, na execução dos seus projetos e de todas as suas coisas, se você estiver em Cristo Jesus, tá? Vamos ver isso. Para a gente entender isso, irmãos, a gente pode ver a passagem da videira em João 15. Ali é muito clara essa passagem. Ela é muito clara que nós dependemos de Cristo para todas as coisas. Depois você lê na sua casa, eu não vou ler tudo, vou ler 2 versículos apenas, mas esse você lê aí onde você estiver, junto com o seu devocional. João 15, capítulo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podemos fazer. Irmãos, sem Cristo nós nada podemos fazer. Para que tenhamos êxito e excelência em todas as coisas, nós precisamos de Jesus. E olha o que ele diz aqui no versículo anterior, o versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós os podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, é muito claro nessa passagem, irmãos, a nossa dependência de Cristo. Fora dele, nada nós podemos fazer.
Eu vi aqui aqui lendo o que o autor do livro escreve, ele cita aqui algumas pessoas interessantes, Winston Churchill, Verdi, cita várias pessoas aqui, Martin Luther King, mas eu me atentei aqui a Tolstói. Tolstói foi um escritor russo, e olha só o que ele fala aqui, que Tolstói, ele impunha padrões altos para suas obras. O trabalho era rigoroso e árduo. Guerra e Paz, uma grande obra-prima, foi escrita por pelo menos 7 vezes. E houve um número maior ainda de rascunhos e revisões em Ana Karenina, em uma outra obra dele. Ou seja, em Guerra e Paz, ele fez 7 vezes, escreveu 7 vezes essa obra para poder chegar na perfeição, para chegar na excelência desse trabalho. E numa outra obra dele, Ana Karenina, ele escreveu mais ainda. Agora, se eu for para Paulo e perguntar, eu pergunto para você, será que Paulo ele precisou escrever 7 vezes as suas cartas? Será que quando Paulo escreveu, por exemplo, aos Efésios, ele escreveu 7 vezes, rascunhou, falou, essa não está boa, jogou fora, escreveu de novo, não, essa também não está boa, jogou fora. Será que foi assim? Eu acho que não, irmãos. 2 Pedro, capítulo 1, 21, diz o seguinte, que as Escrituras elas foram escritas por homens comuns, porém santos, que estavam em Cristo. E esses falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, Paulo estava em Cristo. Eu creio, todos vocês também, né? As obras dele foram escritas com excelência, porque vieram de Deus, da parte de Deus, porque Paulo estava em Cristo. Então, irmãos, somente em Cristo nós teremos excelência na execução das nossas tarefas, tanto as particulares como aquelas na obra de Deus, principalmente, né? Porque na obra de Deus, para realizar as coisas do Senhor, nós precisamos de santidade, nós precisamos estar na videira, porque só assim a nossa vida dará bons frutos e frutos com excelência. Irmãos, eu desejo que seus planos, seus projetos e desejos coincidam com os de Deus para a sua vida. E se por acaso não coincidir, que seja feito os deles, que permaneça a vontade dele para a sua vida, porque eu tenho certeza que você será feliz. E nunca se esqueça, cristão, nós cristãos, nós precisamos de Cristo. Sem Jesus, nós nada podemos fazer. Só assim teremos excelência em todas as coisas. Então, até a próxima. Que Deus abençoe você abundantemente.